Sejam bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócio, podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Everson, sou o CFO da FUCAP. Vai estar comigo aqui compartilhando essa conversa o nosso CEO da FUCAP, presidente Valcemiro Nossa. E para trazer bastante conteúdo e conteúdo de qualidade, vou apresentar para vocês o Luiz Carlos Cota. Ele é o diretor-presidente da Fundação Capital de Previdência e Saúde. E nós vamos falar hoje aqui um tema super importante, um tema que vai além dos números, um tema que fala de educação financeira. Luiz, fique à vontade, obrigado por estar conosco aqui, compartilhando bastante conhecimento. Eu que agradeço, desejo uma boa tarde a você, Everson, a você, Valcemiro. Obrigado pela oportunidade de tratar de assunto de relevância elevadíssima. Educação financeira, educação previdenciária, como é que a gente se coloca nesse contexto? Então é um prazer, estou à disposição de vocês. Valcemiro, obrigado por compartilhar esse bate-papo conosco, vai ser uma honra dividir essa entrevista aí com o Luiz, junto com você, viu? Eu que agradeço, né? Apesar de conta, falar de dinheiro sempre é bom, né? Muito bom. E educação financeira é uma forma de você lidar bem com o dinheiro, não é isso? Bom, mas assim, a gente fala muito de financeiro, né? De pagamentos, de recebimentos, né? E tem uma questão que é um jargão que a gente sempre ouve falar, que boleto bom é boleto pago, né? E principalmente se pagar no vencimento, né? Mas qual é a importância da educação financeira para você conseguir sempre pagar o seu boleto no vencimento? Concordo contigo. Boleto bom é boleto pago. Mas, Valcemiro, você sabe que antes do pagamento do boleto tem toda uma estratégia e é necessário que haja um mínimo de planejamento. E quando se fala de planejamento, a gente tem que aliar a palavra disciplina. Porque você pode ter um excelente planejamento, mas se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum. O contrário é verdadeiro também. Você pode ter uma excelente disciplina, mas se você não tiver um planejamento, também você vai ficar estagnado em um único local. Então, boleto bom é boleto pago e vamos então planejar. E quando a gente fala de planejamento, é muito importante que tenha o planejamento individual, quando se é solteiro, quando se mora sozinho, etc. e tal, mas tem o planejamento familiar, que é fundamental. E às vezes quando a gente fala de planejamento, dá-se a impressão de que é uma coisa extremamente complexa. Isso não é verdadeiro. Você pode ter uma planilha simples em Excel, você pode ter no seu caderno as suas anotações, começar anotando ali pelas suas despesas fixas mensais, né, que todos nós temos, né? É o boleto do condomínio, é o boleto da escola das crianças, né? É o boleto do plano de saúde. Então, é super importante você colocar em ordem de prioridade, né, todos esses compromissos, todos os boletos que irão chegar. O Cota, eu quero aproveitar esse ponto que você comentou. E aí, pessoal, eu quero falar aqui um pensamento, tá? Vou ler uma parte de um pensamento que diz exatamente isso, sobre organizar, planejar, né? Fala o seguinte: organizar estes caminhos que você comentou, ele passa pela preparação, o planejamento, atitude, persistência, risco e reconhecer e corrigir o erro através da educação. Então, como, na tua visão, Cota, como nós podemos, né, de alguma forma, nós que temos aí talvez um acesso a alguma informação, como nós podemos prover e promover a educação financeira para aquele que não tem tanta informação assim? Ótima fala, Everson, porque a educação financeira é um dever de todos, mas sobretudo daquelas pessoas que conseguem convencer as demais. Daquelas pessoas que estão na ponta, que estão nas escolas, que estão nas instituições financeiras, uma obrigação agora, né, tem essa determinação, né? Então, cabe a todos os atores da sociedade que estão numa posição de destaque. Muito se fala em educação financeira, sim, mas pouco se pratica. Exato. Por isso, é muito importante as iniciativas, inclusive dentro das empresas, dentro das escolas, quando você tem lá no primário lá,
vamos dizer, uma matéria de educação financeira para ensinar para a criança ali a utilização, ela começa dali, na verdade. Porque educação a gente não consegue mudar do dia para a noite. Então tem que começar lá na base, né? E a gente ir fazendo uma transformação. Legal, legal. E você sabe que falando de iniciativas, né? Quando a gente fala de educação financeira, inclusive está sendo discutido um projeto de lei aí, né, Valcimiro? Exatamente, para ir lá para o maternal, para o infantil, para que se comece desde a base, né? O novo currículo do ensino médio também já trouxe algumas questões aí de ensino voltado aí para a educação financeira. Então, assim, eu acho que os movimentos eles estão acontecendo, um pouco tímido ainda, mas eu acho que estão acontecendo e de alguma forma, eu acho que isso tende a ter um crescimento, porque educação financeira está na boca do povo hoje, mas, como você falou, né? Muito se fala, mas pouco se pratica ainda. E muitas vezes, queria só pegar um gancho aqui, às vezes a gente está falando aí você falou muito do planejamento, né, e coisa e tal, às vezes coisas muito, muito básicas, o cidadão do dia a dia, e às vezes não é um cidadão não esclarecido, às vezes um cidadão até esclarecido, ele se perde um pouquinho nas contas, por exemplo, quando ele recebe lá o 13º dele, quando ele recebe as férias, muitas vezes ele acha que ele recebeu as férias, que é um pagamento antecipado, que ele pode gastar tudo aquilo ali fora do orçamento dele e esqueceu que no mês seguinte ele não tem salário. Então, chegamos até esse ponto, né? Então, eu acho que esse é um aprendizado necessário realmente. Então, assim, não é só o planejamento em cima, coisas muito básicas que antes até de um planejamento ele não sabe fazer, né? Mas essa questão das escolas eu acho que é algo que vem realmente para avançar, né? Não sei o que você pensa disso. Não, é verdade, né? E você chama atenção para uma coisa extremamente importante. Porque nós, brasileiros, digo mais o brasileiro que é extremamente consumista, ele tem muito aquele pensamento de falar assim, se sobrar, eu vou poupar. Quando, na verdade, o discurso deveria ser completamente diferente. Exato. Primeiro, eu vou poupar um percentual do salário que eu recebo. Isso aí. Depois, se sobrar, eu gasto. Porque a gente já falou, já listou aqui as despesas fixas que se tem, né? E o ideal, Valcimiro, o ideal é que as pessoas poupem e tenham uma poupança de aproximadamente 6 vezes o salário que ele recebe mensalmente, ou a remuneração que ele recebe mensalmente. 6 vezes. 6 vezes, né? Por quê? Porque se a pessoa perder um emprego, ou se tiver um imprevisto, a pessoa tem ali uma economia feita, né? E enquanto que as pessoas, pensando em poupar o que sobrar, nunca vai sobrar. Porque a gente passa diante de uma vitrine de loja e tem lá promoção. E, infelizmente, as pessoas olham aquela palavra, entra na loja, e mesmo que não tenha necessidade, a pessoa compra por impulso. Né? Isso. E aí o boleto vai chegar, conforme a gente já falou, né? Quer seja a fatura do cartão de crédito, quer seja o boleto, irá chegar e você vai ter que pagar isso. E turma, o seguinte, o que o Cota está falando é o seguinte, 13º, né, Cota? 13º não é para você gastar antes de tê-lo, tá? Beleza? O 13º, né, Cota? É uma forma até de iniciar uma educação para poupar, para fazer ali uma aplicação financeira, um investimento. Sobre esse tema de investimento, né? Quando a gente fala de educação financeira, fica muito ali no papo de fazer um fluxo de caixa, eu vou controlar meus gastos ali pessoais no dia a dia. Mas nós temos que observar que nós precisamos, além de controlar os nossos gastos, ter a educação financeira, né, e o entendimento das formas de se investir, né? E falando das formas de investir, nós temos aí, hoje nós sabemos vários produtos, vários tipos de investimento, né? Nós temos o mais conhecido, poupança. Vou colocar a minha graninha, a minha reserva na poupança, né? Só que nós temos outros tipos de produto, né? Nós temos CDB, ações, galera, se liguem e tome muito cuidado quando realizar seus investimentos, né? Nós temos que ter educação financeira também para investir, né? Falando sobre investimento de longo prazo, Cota, é legal comprar um imóvel, né? Eu vou comprar um imóvel agora, mas nós temos outras formas de investir a longo prazo?
Jefferson, excelente essa colocação sua, né? Quando a gente fala de educação financeira, a gente precisa inserir dentro da educação financeira a educação previdenciária também, porque é muito comum as pessoas acharem que não vão se aposentar nunca, e aí esquece de fazer essa poupança previdenciária. Na questão do investimento, você tem excelentes oportunidades de investimentos para você fazer a curto, a curtíssimo, a médio e a longo prazo, né? Então é importante você identificar o seu perfil. Se você tem um perfil mais agressivo e ainda é jovem, porque não adianta ter perfil agressivo com 60 anos, você investe tudo em bolsa de valores e daqui a pouquinho você perde tudo, né? Então é importante você identificar o seu perfil. Se você tiver um perfil mais conservador, e você falou em investir em caderneta de poupança, eu não diria que é um bom investimento, mas é um local onde você pode ter a sua reserva ali guardada, né? Perfeito. Mas um outro investimento que vai te render um pouco mais são os fundos de renda fixas. Legal. Ou então os CDBs, por Legal. exemplo, né? Mas aí é importante você saber o horizonte de tempo que você vai precisar para isso. Perfeito. Porque nunca você deve investir, por exemplo, em bolsa de valores, pensando em resgatar daqui a um ano. Se a gente pegar agora recentemente, 2020, Covid, 2021, guerra, 2022 mais ou menos, então nós tivemos 3 anos que a bolsa não performou bem. Imagina se você investiu no início de 2020 e precisava do dinheiro no final de 2020, você ia resgatar e você ia resgatar menos do que você aplicou. Exato. Então, Everton, é muito interessante essa colocação sua, muito interessante que as pessoas identifiquem o seu perfil e invista de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Geralmente, as pessoas, para investir no médio prazo, ele tem que investir uma grana ali que ele vai falar, eu não vou precisar nos próximos 12 meses. Aí você pode fazer um CDB de 12 meses, por exemplo, pesquisar. A palavra de ordem é pesquisar, porque tem banco que vai te oferecer 90% do CDI, tem banco que vai te oferecer 115% do CDI. Agora, a gente tem que lembrar de uma coisa, até o valor de R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te garante, se a instituição quebrar, você tem lá a garantia. Sim. Né? Isso por CPF. Né? Então, bom, eu posso precisar desse dinheiro mais distante, eu não vou precisar nos próximos 5 anos. Sim. Opa, então podemos ir para uma renda variável. Agora, a renda variável também, na verdade, em cada segmento de investimento, você tem os subsegmentos, a gente poderia dizer assim. Né? Renda variável, você vai investir, comprar ações ou você vai investir em fundos? Sim. Se você não é expert, se você não tem conhecimento, né, fundamentalista, grafista, etc. e tal, é melhor que você procure um fundo de investimento, que você vai ter gestores dos fundos especializados e que por trás dos gestores tem uma equipe de analistas. Perfeito. Né, para isso aí. E interessante, Cota, é que para investir, né, nós estamos com o professor Valsemiro aqui, que é um conhecedor de negócios, né? Valsemiro, ele entrou, tá, pessoal? Só para um parênteses aqui, ele acabou de entrar no hall da fama da contabilidade, né? É uma honra estar do lado de uma pessoa dessa. E é um conhecedor de negócios, né? E quando nós investimos, né? Por exemplo, você falou de investir em fundos, falou de investir em ações, cara. Ações na pandemia, né? Nós tivemos ações que performaram mal e nós tivemos ações que performaram muito bem, né? Perfeitamente. Tivemos... Difícil é saber antes qual, né? Difícil é saber antes. Difícil é fazer escolha. E aí que entra o ponto, né? Se nós conhecemos negócio, né? Ou vamos a extrapolar um pouco da educação financeira, né, Valsemiro? Você como conhecedor de negócio, sim, que fundou um negócio de sucesso, o que para você, Valsemiro, e aí eu vou mudar a prosa aqui, mudar a resenha um pouquinho aqui, o Valsemiro tenho certeza que vai voltar para você, mas em cima do que o Cota falou, né? O Cota falou conhecer o negócio, sim, né? A gente precisa de conhecer aquilo que a gente está investindo, né? E muitas das vezes, naquilo que a gente está investindo, a gente está investindo em um negócio que a gente nem sabe, né? Você, né? Fundador de um negócio de sucesso, né? O que você orienta, né? Ainda na linha da educação financeira, de planejamento,
principalmente para a galera nova, tá? Falando de investimento para o futuro, né? O que você orienta, em cima do que o Cota falou, em planejar futuro? Eu acho que assim, quando você olha futuro, primeiro para você investir, você tem que ter a poupança, né? Uma sinalização de que você vai ter a poupança, né? E acho que um ponto importante aí é que assim, tem as pessoas que ganham bastante dinheiro, gastam, e mesmo assim sobra, né? Mas tem aqueles que ganham um valor menor. Quer dizer, eu acho que tem que ter um plano ali, assim, ele ter uma reserva. Você tocou nisso no começo da sua fala, dizendo assim, poxa, todo mês eu deveria primeiro separar aquilo que eu vou poupar para ver se sobra para eu gastar, né? E aí, eu acho que o ponto importante é esse. Todo mês eu vou receber meu salário, meus rendimentos lá, e eu tenho que pagar a prestação do carro, eu tenho que pagar a minha alimentação, a minha escola, isso, aquilo, outro. Uma das linhas do orçamento, eu acho que tem que ser quanto que eu vou poupar. E aquilo como se fosse uma despesa sua todo mês, né? Pelo menos eu penso assim. E aí, a partir daí, você, uma vez que você vai tendo um montante, você falou que o importante é ter 6 vezes o que você ganha. Pô, legal, mas como é que eu chego nos 6 vezes? Opa, eu tenho que ir acumulando isso. Como é que eu acumulo? Eu imagino que seja colocando lá uma linha no seu orçamento de que todo mês você tem que reservar aquele pequeno valor, né, para colocar. E aí eu até te perguntaria, esse pequeno valor, você tem ideia de quantos % do salário da pessoa, do rendimento dela, ela deveria poupar todo mês? Pergunta de milhões, hein, Cota? Pergunta de milhões, né? Mas é muito interessante. E aí, Valcemiro, você colocou uma coisa bem legal, bem legal. Você tem que ter uma linha ali. E se você não tem disciplina para isso, você, por favor, oriente seu banco para te mandar um boleto todo mês. Aí sim, aí não tem como, o boleto vai vencer e você vai poupar, tá? O ideal, eu te diria, que seria você reservar 20% da sua renda para começar essa poupança. Não sendo possível, 10%. Não sendo possível, 5%. Mas comece, independente. E a partir do momento que as coisas vão melhorando, que vai, assim, você sente que você pode comprometer um pouco mais, você vai aumentando esse comprometimento com a sua reserva, com a sua poupança. Perfeito. E aí, acho que no momento que você atinja lá os 6, né? Os 6 salários, 6 rendas, opa, de repente, se você está 20%, você pode até reduzir, porque você já alcançou um patamar. Ou não, ou mantenha se você tem condições para que você consiga aumentar aí a sua poupança futura, né? Eu acho que... Isso mesmo. E aí é o momento de você começar a diversificar. Perfeito. Porque tem um chavão também de que a gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, diversificação também, Everton, é uma palavra de ordem na hora de você fazer os seus investimentos. Legal. Tá? Então, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, um pouco em multimercados, um pouco em imóvel, para quem tem apetite e gosta de imóvel. Então, esta é uma palavra muito legal. Eu acho que aí está muito ligado, assim, eu tenho minha poupança mínima, até o mínimo ali alcançado, tem que ser uma coisa mais segura, menos renda risco fixa, e tal, né? Aí, liquidez. Passei do meu mínimo, já estou confortável, eu tenho a mais, aí dá para arriscar mais. Legal. Acho que seria esse o caminho, né? Não, é verdade, é esse o caminho. E talvez aí seja o momento também de você pensar na sua previdência. Exato. Perfeito. Tá? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre previdência no momento oportuno, mas é extremamente interessante o planejamento para a aposentadoria, porque com o valor que o INSS paga e futuramente vai pagar menos ainda, se a gente não tiver outra opção, se a gente não tiver outra poupança para nos garantir no futuro, vai ser complicado. Perfeito. Bom, a resenha aqui tá boa, o bate-papo tá bom, né? Mas, pessoal, você que está gostando aqui desse bate-papo, né? Nós temos vários outros episódios também. Compartilhe esse link aí, esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, nosso canal. Deixa comentário lá o que você está gostando, o que você também não está gostando. É bastante importante para que esse momento, que esse bate-papo ganhe ainda mais relevância para a gente aqui também, beleza? Mas vamos lá. Falando sobre, você comentou sobre previdência, né? E aí a gente já está falando da pessoa educada financeiramente, ok?
E aí essa pessoa, ô Cota, ela sai de algumas estatísticas bem importantes. Vou trazer alguns números aqui que é bem relevante, porque, pessoal, quando a gente fala de educação financeira, a gente não fala só de entrar em um ritmo de controle, mas a gente sai de um número bem importante que hoje está no país, né? Então, no país, nós temos 76% das pessoas, elas estão endividadas, Cota. 76%. Desses 76%, 12%, quase 13%. Eles falaram, eu não vou pagar porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições. E, não, cara, isso aí é porque a pessoa não ganha bem. Vou te falar outro dado aqui. As pessoas que ganham um salário de 0 a 3 salários, né, de 0 a 3 salários ali por mês, elas possuem um índice de 76% endividados. Então, essa galera aí está 77% endividada. Só que, olha só, as pessoas que ganham acima de 10 salários... Também estão. Elas também estão. São 74% das pessoas que ganham acima de 10 salários estão endividadas. O que a gente está falando aqui? Educação financeira. Ou seja, não adianta ganhar mais que você vai regularizar a sua vida, que você vai achar um monte de outras despesas aí, necessidade, que às vezes nem precisa. Né? Exatamente. E quanto mais ganha, mais se gasta. Mais né? se gasta. E aí o gasto está onde? Cartão de crédito. Né, o mal. É o cartão de crédito. E aí, voltando para aquele tema, né? Ou seja, a pessoa que está educada financeiramente, tem ali a consciência financeira do que gastar, do que controlar, aonde poupar, falamos de longo prazo, previdência privada. Só que, Cota, explica pra gente, cara, até mesmo antes de a gente falar sobre o que é esse negócio. Existem algumas letrinhas aí, né? Quando se fala, previdência, só que quando nós vamos... Previdência, primeira pergunta... PGBL ou VGBL? Tá falando grego comigo, né, cara? Que bicho é esse, Que bicho né? é esse? Explica pra gente, Cota. Na verdade, o Everson, isso é talvez até uma característica brasileira, né, de ter essas coisas tão diferenciadas, essa sopa de letrinhas e, sobretudo, o capixaba de reduzir muito as coisas, né? Mas antes um pouco, Everton, falar especificamente sobre essas duas siglas aí, acho que você tocou num ponto importante, que é a questão da inadimplência. Então, fica claro, pelo nível de inadimplência, pelo percentual elevadíssimo, né, a necessidade da educação financeira. Sim. Né? E já falei junto com ela a previdenciária que a gente vai falar. E o cartão de crédito é um grande mal. Tem pessoas muito fácil de gastar, né? Super fácil de gastar, né, Valcemiro? Tem pessoas que têm 2, 3, 4 cartões de crédito e fica jogando. E começa a pagar o cartão de crédito pelo mínimo. Isso aí. E os juros é elevadíssimo, os juros. Né? Então, as pessoas não percebem, vão usando os cartões de crédito ali e, infelizmente, cresce essa inadimplência. Mas, por outro lado, a gente tem outra coisa que acontece de tempos em tempos. Vamos fazer aqui esses movimentos aí, trazer todo mundo, renegociar a dívida. Será que isso não é um incentivo para as pessoas continuarem gastando mais do que deveriam? Zerou, começa tudo de novo. Zerou, começa tudo de novo, infelizmente. E tem gente, infelizmente, tem gente que vai lá, negocia, paga a primeira prestação, esquece de pagar as outras e continua inadimplente, né? Então, é por isso que a gente tem que insistir na educação financeira. Por isso, tá? Perfeito. E aí, dentro da educação financeira e no momento em que a pessoa já tiver um pouco mais de tranquilidade financeiramente falando, é importante fazer educação previdenciária e aí a gente, para as pessoas físicas de uma maneira geral, tem 2 opções no mercado aberto de previdência complementar. As letrinhas? As letrinhas. Então fala pra gente. O PGBL e o VGBL. Uhum. O P é de plano, né? E o V é de vida. A diferença básica entre um e outro... Isso é até romântico, né, Cota?
acaba sendo um pouco romântico. Eu fico imaginando lá um casal, nós vamos fazer PGBL, vamos fazer PGBL. Mas, enfim, é uma necessidade de discussão em casal também, tanto na pessoa física, o solteiro, né, no que fazer, olhando para o amanhã. Que não está tão distante assim. Né? Porque muitas vezes a pessoa acha que o amanhã não vai chegar, mas ele se invalida, acontece um acidente, chegou o amanhã. E aí, se ele não tiver uma poupança, uma reserva? Né? E o tempo passa rápido também. Né? Super rápido. O tempo passa super rápido. Assim mesmo. Então, se você vai fazer um PGBL, a diferença do PGBL para o VGBL é na questão da tributação. Tá? Então, você fez um plano gerador de poupança para o futuro. Se você faz o plano, que é o P, você pode abater até 12% do seu rendimento anual no imposto de renda. Do imposto de renda. Exatamente. Isso na pessoa física. Na pessoa física. De qualquer renda ou isso para quem declara de renda acima de determinado valor? Para quem declara na declaração completa. Isso, então, talvez é direcionado para uma pessoa que tem um valor ali de renda mais elevado? É aquele que declara completo, né? Isso, exatamente, para quem ganha um pouco mais. Entendi. E, aliás, o VGBL surgiu justamente por isso, né? Para também atingir as camadas que ganham um pouco menos. Né? Porque no VGBL, você vai pagar imposto de renda somente da rentabilidade dos recursos. Somente da rentabilidade. Né? Mas são opções que estão disponíveis no mercado. E tanto o VGBL quanto o VGBL, eles são oferecidos por diversas instituições financeiras e inclusive seguradoras. Entendi. E aí é muito legal que a pessoa faça uma pesquisa, porque tem o produto e por trás do produto tem quem administra. Então precisa ser remunerado. E aí entra a questão da taxa de carregamento e a questão da taxa de administração. O que é essa taxa de carregamento, é isso? Então, a taxa de carregamento, ela geralmente ocorre no momento da movimentação dos recursos. Você foi lá hoje e colocou lá na sua poupança R$1.000. Sim. Então, ali vai incidir taxa de carregamento. A taxa de administração, ela é incidente sobre o patrimônio total que você tem lá. E isso varia muito, e por isso que eu falei que é necessário fazer pesquisa. Porque tem instituição que cobra 1%, tem instituição que cobra 1,5%, tem instituição que cobra a taxa de carregamento, tem instituição que não cobra. Vai depender muito daquilo que você investe. Então, a cota, eu pago 1,5% de taxa de administração, mas o meu produto rende mais, o meu fundo rende mais do que o outro que cobra 1%. É isso que eu estou falando. É você investigar, você pesquisar. Porque às vezes eu estou pagando 2% de taxa de administração e estou tendo um rendimento no ano de 20%, o outro que cobra 1% está tendo um rendimento de 10%. Então, Cota, só para ficar um pouco mais claro aqui, Valcimiro, só que a gente está falando de educação financeira, acho que quanto mais simples e mais claro a gente for, vai ser até melhor, né? Sim. Então, por exemplo, eu tô inadimplente, tá? Estou inadimplente, só que eu quero fazer o contrário. Eu quero poupar inadimplente. Olha que loucura, mas tem, né? R$100, eu quero depositar R$100 lá na Previdência. Primeira pergunta, posso inadimplente? E segunda pergunta, em cima desses R$100, o que vai ser me cobrado? Né? De forma bem objetiva, o que eu vou pagar para ter lá os R$100 na minha Previdência? Então, primeiro, se você está inadimplente, procure reduzir a sua inadimplência. Boa. Porque onde você vai aplicar o dinheiro, ele vai te dar uma rentabilidade menor do que você está sendo cobrado lá como inadimplente. Perfeito. Entendeu? Ótima dica, viu? Ótima dica. É isso. Não, perfeito. Eu queria só voltar ainda na letrinha. Você explicou aí, falando que uma das principais diferenças está na tributação, né? Mas, por exemplo, eu apliquei lá em PGBL, o outro aplicou em VGBL. Em termos de rendimento, em termos de momento de resgate, isso é tudo igual? Segue uma mesma linha ou tem diferenças também? Não, tem diferença também, né? Cada produto tem a sua característica e essa característica está definida dentro do regulamento do produto. Né? Então, em termos de rentabilidade, vai depender muito do perfil da carteira que você escolheu entrar. Perfeito. Tá? Porque
Se você é uma pessoa mais conservadora, procura um plano que é conservador, que o investimento esteja todo em renda fixa. Então, você pode ter uma rentabilidade menor, mas ela tem uma garantia. Se você tem um perfil moderado, escolhe o que tem um pouquinho de renda variável, um pouquinho de multimercado, um pouquinho de renda fixa. Tá? Então, a rentabilidade ela pode ser diferente. Ela pode ser diferente. Mas é preciso que você faça o acompanhamento. Sim. Porque não adianta investir e largar lá, não. É importante que você faça o acompanhamento, né? E a outra coisa é que você tem que optar por um regime tributário. E aí vem também um diferencial. Que hoje a gente tem um regime tributário regressivo. Perfeito. E um progressivo. Já vai complicar de novo a minha vida. Vamos lá. É complicado. Na hora que você fala dessas coisas, né? Me explica isso aí, o regressivo e progressivo, onde é que eu entro nisso? Né, então, hoje, a remuneração que você recebe, ela é taxada de maneira progressiva. Perfeito. 7,5%, 15%, 22,5% até 27,5%. Progressiva. Progressivo. Né? Quando você faz investimento em um plano de benefício previdenciário, você tem a opção de escolher ou esse regime ou um regime regressivo. Perfeito. O regressivo, ele começa a contar com 35% de imposto para os 2 últimos anos que você investiu. Então, nós estamos em 24. Se você for sacar em 24, o que você pagou em 23 e 24, você vai pagar 35%. Muito legal. Nos 2 anos anteriores, 22 e 21, você vai pagar 30%. Antes, 19 e 18, você vai pagar 25%. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto mais tempo o dinheiro tiver lá, menos imposto você paga. Exato. Isso mesmo. Ele pode chegar a 10%. Okay. Pode chegar a 10%. Agora você falou como é que faz, como é que funciona, como que eu vou receber benefício. Então é por aí. Na hora de você receber o benefício, você vai ser tributado. Vai ser tributado. Então, quando você vai ser tributado, você contribuiu 35, 40 anos, ok, caiu lá na caixinha dos 10%, tranquilo. Porque aí a gente tem o chamado sistema PEPS. Você gosta de letrinhas? Sistema PEPS, né? Primeira entrada, primeira saída. Então, quando você chega lá 35, 40 anos, você chegou nos 10%. Mas se você for resgatar, uma parte do dinheiro vai pegar uma alíquota de 35%, a outra parte 30%, outra 25%. Vai ser uma proporção aí de tudo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Legal. A logística também, então, tá vendo? A logística também funciona para os números, né? Porque isso aí eu estudo lá em logística na administração. Você. PEPs eu estudei em contabilidade. Primeiro que entra, primeiro que sai. Lá no histórico. Exatamente. Você está vendo como estão entrelaçados, né, a educação financeira e previdenciária? Porque quando você faz um VGBL é para você receber no futuro. Mas se você não souber, quem vai tomar a decisão por você é outra pessoa. Ou seja, no momento de chegar a fazer uma previdência, é importante ter uma explicação aí de alguém que entenda do assunto. Perfeitamente. Exato. É necessário. É mais do que importante, é necessário. Porque a vida da pessoa, né, lá na frente, daqui a quantos anos? 35, 40? Imagina, Everson, você sentando na frente de um gerente de banco, ele te oferecendo um PGBL e falando assim, qual regime você quer? Progressivo ou regressivo? Exato. Não tem jeito, né? Tá vendo como é importante, pessoal, o conteúdo, né? Acho que é importante a gente entender, ser educado financeiramente falando, né? E até conhecer esses tipos de formas de se planejar. Porque tudo que você falou aí, né? Inclusive, quando a gente fala da tabela regressiva e progressiva, a gente está falando que quanto mais controlado eu sou, quanto mais planejado eu sou, quanto mais planejamento eu tiver, até menos tributado eu sou. Exatamente. Né? Rimou, mais sucesso no resultado do estudo. Exatamente. E aí, Cota, você, né, eu acho que você está com um projeto aí, né, falando dessa questão de planejamento, nessa questão de, principalmente para a galera, né, mais nova, né, que é Previdência Coisa para Jovem, né? Fala um pouco desse projeto, Cota. Legal, legal. Esse é um projeto que vem sendo desenhado a 4 mãos há já praticamente 1 ano e meio, né? Tem o meu amigo e parceiro Camilo Mendes, grande Camilo Mendes, muito conhecido, né?
consultor e esteve trabalhando muitos anos nessa área de mídia, né? E a gente vem desenvolvendo esse projeto juntos, né? O tema Previdência é coisa para jovens, né? Por quê? Porque os jovens de hoje, eles estão com outro foco. Qual é ele? Eles acham que eles não vão se aposentar nunca, eles acham que eles estão muito novos para a aposentadoria, ele é extremamente consumista, ele tem o iPhone 15, ele tem o melhor Deixa eu esconder meu telefone aqui, galera. vai escondendo aí. Então, a gente precisa falar... Jovem, Estou me colocando como jovem, viu, Cota? A gente precisa, Everson, falar para esses jovens. Sim. E, de novo, enquanto ele é jovem, ele vai contribuir com um valor muito pequeno para ele se aposentar, tá? Não que ele vá usar esse dinheiro só na aposentadoria, porque você tem janelas de oportunidade de resgatar uma parte desse recurso. Você faz com um olhar para o longo prazo, mas você consegue resgatar no curto prazo. E no curto prazo, a gente pode chamar até de pré-sonho. Imagina que a pessoa começou com 20 anos, aos 25 anos resolve fazer um curso em Harvard. Mas eu não tenho grana aqui, então vou lá e saco da minha previdência um pedaço e volto a contribuir depois, quando eu retornar. Né? Então, apesar de ter esse slogan de previdência é coisa para jovem, mas previdência é coisa para todo mundo. Né? E, principalmente, tá? E assim, para começar, é para a criança ali que está começando. Se você começa a fazer previdência para o seu filho, para o seu neto, quando ele tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, cara, você está garantido o recurso para ele fazer, por exemplo, a universidade aos 18 anos. Tá? Um curso de doutorado no exterior e de uma maneira muito tranquila. Se você deixa para desembolsar aos 18 anos um curso de medicina, quanto é que custa? Quanto é que custa? Então, por isso que o foco é aí. E é importante que as pessoas que já têm uma idade um pouco maior, que repense isso para os filhos. Né? E esse projeto, ele é tão belo e de uma amplitude espetacular que você chega na pessoa, mesmo que a pessoa tenha 60 anos, ele pode se estender para a família, para os filhos, para os netos, para os genros, porque você faz uma previdência para a família inteira. E uma previdência de longo prazo. Esse projeto, então, ele visa situações como essa, divulgação como essa, através de videocast, podcast, mas ele vai até o nível de televisão e nós estamos falando de fazer isso a nível nacional. Legal. Tá? É o podcast, é o outdoor, é um evento na escola que a gente está falando, que vai acontecer nas escolas, é um evento na escola, enfim, é uma mudança de cultura ou uma implementação de cultura para essas pessoas, para que pense também no seu futuro, porque, como diz Valsemiro, o futuro está logo aí, né? Exatamente. Falando de escola, né, Valsemiro? Nós temos uma gratidão muito grande, inclusive para você, Valsemiro, justamente por ser um fomentador de educação financeira, né? Através desse negócio que você fundou. Acho que inclusive, o Valsemiro, tá, pessoal? Para quem não sabe, junto com o Aridelmo, né? Tem um livro que se chama Negócio se aprende na escola. Exatamente. Então, você sendo um fomentador da educação financeira, né? Não só no estado, mas como no país, né? Fundando a FCAP como uma escola de negócios mesmo. Então, isso é muito importante. E, cara, mais alguma pergunta para finalizar a cota, Valsemiro? Não, eu acho que assim, parabéns aí pelo projeto, eu acho que Previdência é coisa para jovens, né? Passei a conhecer um pouquinho e eu acho que ele tem um bom caminhar, e eu acho que assim, o foco, nós temos que olhar realmente para a juventude, né? Porque eles que são os transformadores de amanhã. E aí eu estava fazendo uma análise aqui da sua fala aí até, nós falamos aí desses projetos lá da escola, desde o maternal, infantil, e seguindo em frente. Eu acho que esse é um caminho, né, de ter realmente essa educação, essa conscientização de que dinheiro não nasce em árvore e ele tem um sacrifício para ser ganho
e, ao mesmo tempo, tem uma facilidade muito grande de se gastar. Então, assim, ter o equilíbrio dessas coisas e olhar para frente, tentando entender que você tem que guardar alguma coisa, porque amanhã você pode não ter o seu rendimento, né? Então, eu acho que isso é importante. Mas, assim, eu estava fazendo uma reflexão aqui, até mesmo de muitos alunos nossos que a gente conhece aqui, né? E existe também, é claro, uma faixa muito pequena ainda, né, de jovens que se interessam muitas vezes pelo campo financeiro e eles começam a estudar e tal, e eles querem trabalhar no mercado financeiro e você vê depois essas pessoas aí já participando até de negócios e tal e ganhando muito dinheiro, porque entenderam bem como é que funciona esse campo financeiro. Então, eu acho que a educação financeira ela é parte disso. É claro, esses que eu estou falando avançaram muito, mas se você tiver um básico, você já consegue se equilibrar bem, né? Então, eu acho que esse bate-papo aqui foi muito bom nesse sentido de a gente despertar isso nas pessoas, né? Eu acho que no sentido de eles realmente avançarem nesse sentido. Mas só para você colocou algumas questões aí, mas no seu projeto aqui, né, Previdência Coisa para Jovens, isso já está na rua? É uma previsão para começar em algum momento? Na verdade, a gente vem conversando com alguns atores, porque para você colocar um projeto desse na mídia e numa mídia ampla, isso tem um custo. Né? Então, a gente não consegue fazer isso sozinho. Mas a gente já tem a parceria da Associação Nacional de Previdência Complementar, que é o grupo, o ABRAP, né? Onde está a associação, uma universidade, né? Então, a gente já tem esse compromisso, esse projeto será apresentado na próxima reunião da diretoria e também eu e Camilo estamos fazendo algumas conversas aí para buscar parceiros, assim como vocês, para que a gente possa levar esse projeto além dos limites geográficos do Espírito Santo. A gente quer que esse projeto rode a nível nacional. Inicialmente, a gente estava fazendo com foco muito aqui no Espírito Santo, mas à medida que a gente foi conversando com alguns atores a nível nacional, até porque o que a gente pretende também, Valcemiro, é trazer alguns atores a nível nacional para falar dentro desse projeto. Formadores de opinião, ex-ministros, né, pessoas que conhecem do assunto, trazer para fazer também a sua contribuição. Né? Então, praticamente a gente está startando aqui, a gente está dando esse spoiler, né? Que bom que foi aqui. Que bom, tá? É por isso também que a gente agradece muito, tanto eu quanto o Camilo, né? Mas a nossa pretensão é avançarmos aqui no Espírito Santo e Brasil afora também. Legal. E, pessoal, então, com essa mensagem do projeto aí que o Cota e junto com o Camilo estão fazendo, e um projeto legal que realmente vai levar mais educação financeira, mais formas de poupar, de forma nacional, né, Cota? Eu quero agradecer, Cota, pela tua disponibilidade de vir aqui fazer esse bate-papo comigo, com o Valcemiro. Valcemiro, agradecer aqui por dividir aqui, né, esse host aqui junto com o Cota. E, pessoal, mais uma vez, nós estamos no YouTube, nas principais plataformas, tá? Por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal, comente, traga mais opiniões nos comentários, o que vocês querem ouvir, para que nós possamos levar conteúdo e conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e até mais.